Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. São programas, com meditações, com conversas, assim, reflexões em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E nós agradecemos a companhia de vocês e que Jesus abençoe cada lar, cada coração, envolvendo a todos na sua paz, na sua luz e no seu amor. Então, nós vamos fazer a prece para darmos início às nossas reflexões desta noite e vamos, então, mentalizar Jesus, a figura meiga e nazarena desse mestre tão amado, desse nosso irmão maior, mais velho, modelo e guia para todos nós. E nós vamos, então, dizer a ele que nós estamos com os corações repletos de gratidão por mais esta oportunidade de aprendizado que ele nos proporciona em sua bondade infinita por nós. E agradecemos também a Deus, nosso Pai, pela vida infinita, pela paciência que Ele tem conosco, nos dando, a cada encarnação, novas oportunidades de crescimento, de evolução e de trabalho no bem. E agradecemos aos espíritos amigos, a Maria Santíssima, nossa mãe, pelo amor, pelas intuições, pelas inspirações e pela presença desses amores tão queridos nas nossas vidas. Então, com o coração, com alegria de estarmos aqui, agradecendo também aos amigos que prestigiam esse canal, através das visualizações, nós agradecemos e rogamos as bênçãos do mais alto para todos nós. Assim sendo, vamos iniciar as nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, o tema que nós escolhemos é família e obsessão. Esse tema que é assim muito instigante, que é um tema que nós precisamos estudar bastante, conhecer bastante, para nós entendermos como que é essa influência, esses processos obsessivos que estabelecem muitas vezes em nossas vidas. E que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, lá na década de 70, os primeiros livros que ele publicou, ele disse que já a obsessão já era uma pandemia. É muito sério, é muito grave, e nós, muitas vezes, não nos damos conta, desse processo, dessa influência que os espíritos exercem sobre nós. Nós precisamos estabelecer rapidamente a diferença entre influenciação espiritual e obsessão. No livro Estude e Viva, André Luiz tem uma mensagem
cujo título é Influenciações Espirituais Sutis. Psicografia, esse livro é psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Então, nessa mensagem, André Luiz chama a nossa atenção para uns momentos de raiva que nós temos, uns momentos de medo, uns momentos em que nós revivemos uma culpa muito grande. E ele cita vários exemplos que é preciso nós ficarmos alertas, porque isso pode ser uma influenciação espiritual de uma mente encarnada ou desencarnada. Mas isso não é obsessão, isso é uma influenciação. Mas nós temos que ficar atentos, porque se nós não sairmos dessa faixa de pensamentos, sentimentos, ações inferiores, essa influenciação se torna uma obsessão. O que é a obsessão? A obsessão, Kardec vai definir muito bem no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, que é um capítulo inteiro dedicado a esse tema. O título é Da Obsessão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Kardec vai analisar isso também, esse assunto. E ele diz que a obsessão é a ação persistente de uma mente mais forte sobre outra mente mais fraca. E é uma ação continuada, uma ação persistente. E essa ação, essa influência dos espíritos nesses processos obsessivos se dão por conta das nossas imperfeições morais, né? A porta aberta para a obsessão é a invigilância. Nós somos invigilantes. Nós somos, muitas vezes, displicentes. Não prestamos atenção em determinadas situações. Agimos por impulso. Então, cedendo aos instintos que ainda permanecem conosco, né? Então, a invigilância é isso. A família é um núcleo de pessoas que já se conheceram no passado, conviveram juntas, aprenderam muitas coisas, amaram ou não, né? E que se reúnem em determinada época para aprendizado, para resgatar débitos antigos, não é? E muitas vezes acontecem esses processos obsessivos. Porque o ambiente doméstico no qual nós estamos inseridos, as pessoas que ali convivem têm pendores variados, personalidades variadas, porque trazem uma bagagem do passado de outras reencarnações. Então, nós não podemos não podemos aguardar, né, nas famílias um relacionamento harmônico, um relacionamento uniforme, porque cada um traz uma bagagem diferente, são personalidades diferentes. Então, cada um dos elementos que compõem, né,
o nosso lar, traz essa bagagem moral, e onde quer que essa pessoa esteja, ela leva consigo procedimentos estranhos, muitas vezes, hábitos, e trazem consigo companhias espirituais, espíritos com os quais essas pessoas se vinculam. E muitas vezes os esposos, né, o marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, e demais pessoas, né, que convivem ali naquele meio, trazem consigo uma cota de paz ou de perturbações, e que fazem desaguar no ambiente doméstico os seus fluidos. Fluidos esses que são benfazejos ou são maléficos, de conformidade com a vida psíquica de cada um. Nós aprendemos com Allan Kardec que os nossos pensamentos não ficam encerrados, fechados no nosso cérebro, como se estivessem fechados numa caixa. Eles são esses fluidos, essas energias que se exteriorizam de nós e vão caminhando em ondas, né, pelo universo. E vão entrar em contato com outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, com os quais eles se harmonizam. Ou seja, se os fluidos são bons, ele vai encontrar e somar com espíritos bons. Se não forem, ele vai encontrar, ele vai somar, afinizar com espíritos que não são bons. Então, nós percebemos que esses fluidos beneficiam ou não. Se forem bons, vão beneficiar. Se forem maus, vão prejudicar, primeiro, aquele que os emite, e depois vão encontrar sintonia com outras mentes. Então, nós nunca emitimos fluidos que não trazem consequências. Trazem, né? E Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o coração, no sentido das ações, dos pensamentos, dos sentimentos, né, que saem de nós em forma de luz, em forma de paz, de amor ou de perturbação. Então, é comum, né, nós encontrarmos nos lares as conhecidas crises de irritação que desaguam na cólera, as tristezas, os aborrecimentos que desabam para a depressão, os excessos de euforia descambando para os desentendimentos, brincadeiras impensadas, essas brincadeiras de mau gosto terminam muitas vezes causando um distúrbio muito grande, porque aquele que foi vítima da brincadeira, ele se sente ofendido.
e ele fica magoado, ele fica muito mal diante desse falatório descaridoso e provocando mal-estares, arrependimentos e assim por diante. As fofocas, né? Umas brincadeiras de mau gosto que muitas pessoas têm, colocam apelidos pejorativos, né? Isso tudo começa numa gotinha, né? Numa palavra descaridosa, mas como aquilo se repete, vai tomando um volume muito grande. Então, se cada um de nós tiver um comportamento tranquilo e oferecemos para o nosso ambiente doméstico a nossa contribuição pacificadora, isso é ótimo. Mas se cada um daquela família se julgar no direito de esbravejar, de gritar, de vociferar, de impor, né? Aí ela descarrega ali na família um ambiente peçonhento, vicioso, doentio, né? Cheio de fluidos inferiores e provoca um distúrbio geral. A gente vê famílias completamente desarmonizadas. Família que vivem há anos às turras, brigando, né? Não fazem o menor esforço para viver em paz, para perdoar, para compreender, para desculpar. Porque o ambiente familiar, Joana diz que a família é um laboratório. Assim como você faz experiências químicas no laboratório, nós fazemos experiências reencarnatórias na nossa família. Então, ali estão espíritos que muitas vezes prejudicaram uma outra pessoa que hoje está encarnada na nossa família. Ou nós não fizemos esforço para ajudar o outro a se melhorar. Isto em existências passadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, Kardec transcreve uma mensagem de Santo Agostinho. O título é sobre filhos ingratos. E ele mostra ali essa situação de filhos ingratos, que muitas crianças, adolescentes, numa primeira caminhada da vida, logo no começo, quando estão pequenos, eles amam o pai ou a mãe, mas aquilo vai, quando eles vão crescendo, né, aquele amor, aquele carinho vai se transformando numa irritação, às vezes até em ódio. Nós vemos todos os dias pais que matam filhos, filhos que matam pais, né? Por, às vezes, uma situação pequena. Mas é porque eles foram acumulando cargas de ódio do passado, e Santo Agostinho explica que se um prejudicou o outro e o outro não perdoou, quando volta para o mundo espiritual, esse espírito obsedia aquele que está encarnado que o prejudicou. Então, geram esses vínculos de ódio. Mas, como é que rompe isso? Quando um dos dois, de preferência os dois, se perdoam e recomeçam a caminhada a partir do momento
em que eles se conscientizam que aquele ambiente não está bom, Santo Agostinho fala que no mundo espiritual, esses espíritos estão cansados de sofrer. Então, eles pedem uma oportunidade de reencarnar naquela família, como filho ou como pai, para eles se ajustarem. Muitas vezes dá certo, outras vezes não. Então, gera um sofrimento muito grande. Tem um livro da dona Ivone, que ela psicografou, o livro ditado pelo espírito Bezerra de Menezes, que se chama Dramas da Obsessão. E ali ela relata a história de uma família que lá na época da Inquisição Portuguesa, eles eram judeus e foram perseguidos pelos padres da igreja pela Inquisição. E sofreram muito, foram roubados, mortos, prisioneiros, uma coisa muito triste, como foi a Inquisição. Então, o que acontece? Eles foram desenvolvendo um ódio muito grande uns pelos outros. Os judeus, a família dos judeus, do Leonel, contra esses padres. E eles foram reencarnando para se reajustarem durante 400 anos. E não conseguiram se perdoar, se entender. Houve vários suicídios na família ao longo dos anos, e nesse processo obsessivo gravíssimo. Então, foi pedida ajuda do Dr. Bezerra, né, para auxiliar essa família, e foi uma luta muito grande. O livro relata essa história. É triste, mas é uma história bonita e que serve de exemplo para nós, né? Da gente entender a importância do perdão. Porque quando você não perdoa, você fica atado ao outro, algemado ao outro, com vínculos de ódio. E precisa, através do perdão, transformar esses vínculos de ódio em laços de amor. E muitas vezes isso não é fácil. Então, é uma luta muito grande. E aquele que encontra dentro de si uma disponibilidade para compreender, para ficar vigilante, ele consegue frear essas ondas dessas energias deletérias. E a pessoa precisa ter um autoconhecimento, se conhecer bem, para detectar a ação nefasta desses espíritos desencarnados, né, influenciando a sua vida. É muito esforço que é exigido, mas não é impossível. Quando Jesus disse, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, ele estava mostrando que se nós não nos reconciliássemos, nós iríamos ter inimigos desencarnados nos perseguindo. Porque esse processo obsessivo, ele começa, às vezes, aqui na Terra ou no mundo espiritual, mas é mais aqui na Terra, não é? Pelas ações nefastas que nós cometemos contra o nosso próximo, porque nós não conseguimos vivenciar o amor e desencarna a pessoa
Mas, como os vícios e as virtudes são conquistas do espírito, não do corpo físico, morre o corpo físico e o espírito continua com a sua bagagem moral, mais elevada ou não. Então, essa perturbação, esses processos obsessivos, persistem no mundo espiritual. Aquele que foi prejudicado e desencarna com ódio do que o prejudicou, do mundo espiritual ele vai ficar influenciando aqui, o encarnado. Então, se inimigo encarnado não é bom, imagina desencarnado, que ele não tem corpo, você não consegue controlá-lo, e é um tormento muito grande, né? Então, nas famílias acontecem isso. São processos de obsessões coletivas, que hoje está, assim, muito exacerbado na humanidade. Então, a gente vê esses casos de crimes hediondos que são cometidos, esse desequilíbrio da sexualidade, né? A gente vê muitas coisas terríveis. Você vê esse ciúme exacerbado entre marido e mulher. O ciúme nunca foi uma boa coisa, né? Muitas vezes termina em tragédia. Então, são muitas situações que nós precisamos ter conhecimento e ficar vigilantes para que não aconteçam isso. E qual que é o que nós podemos fazer para ajudar? Quando tem um membro da família sofrendo um processo obsessivo, a família não está junta com essa pessoa por acaso. Existem vínculos do passado. Então, toda a família sofre junto. E toda a família precisa um ajudar o outro para atenuar e, às vezes, resolver essa questão desse processo obsessivo. Então, a família fica toda envolvida. Daí a necessidade do esforço para desenvolver o amor, a boa convivência, né? A importância do evangelho no lar, porque o culto do evangelho no lar torna o ambiente muito harmônico. E é uma vez por semana que os espíritos pedem. 15 minutos, 20, em que você reúne com a família, não é? Para ler o Evangelho, para fazer uma reflexão, que você melhora muito o ambiente do seu lar. Às vezes a pessoa fala assim, mas só eu que sou espírita. Não importa, faça, todos vão ser beneficiados. A frequência ao centro espírita, na palestra pública, é muito importante. O passe, a água fluidificada. Muitas vezes a pessoa precisa de um atendimento fraterno, muitas vezes ela precisa de um psicólogo ou um psiquiatra, porque ela precisa tomar remédio. E o centro espírita não é consultório médico, né? O espiritismo não pode substituir os médicos, os médiums também não. Então, é importante o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico junto com o tratamento espiritual. É um conjunto de fatores que a terapêutica espírita nos concede para que haja melhora. A prece diária, mais de uma vez por dia, é muito importante.
os exercícios, sentimentos de gratidão uns com os outros, da delicadeza em casa. André Luiz tem uma frase que ele fala que nós... Eu acho que é André Luiz, agora me escapuliu aqui. Que ele fala que nós devemos tratar os nossos familiares como nós tratamos as visitas. E o livro Sinal Verde é um livro que educa muito as crianças, desde a primeira lição, que ele ensina que a pessoa acorda de manhã e dá bom dia. Essas palavras de por favor, obrigada, licença, bom dia, são fundamentais também na nossa convivência diária. Então, se nós construímos, melhor dizendo, um ambiente harmônico na nossa casa, que nós compreendemos, desculpamos, perdoamos, nós não entramos na sintonia com os espíritos inferiores, os nossos adversários, né? Ou dessa vida, dessa encarnação, ou lá do passado, que queiram nos prejudicar, porque eles não acham em nós essas tomadas mentais para eles ligarem os seus pensamentos, a sua mente, à nossa. Então, é esse esforço, não é, que nós precisamos empreender. E a base maior é o perdão. Então, é assim, a gente fica atento, né, fica atento com essas posturas nossas, né, com o nosso comportamento em casa, para que não haja brecha, né, para essas influências espirituais. Então, era essa nossa singela reflexão. Claro que esse assunto é muito extenso. Eu indico a vocês o livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, os livros do Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz, o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, né, que eu já citei aqui, que é muito importante, e tem uma rica bibliografia a respeito desse assunto. Então, nós vamos fazer a prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de mais esses momentos juntos aqui, de aprendizado, e que nós possamos entender os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Kardec, e aplicá-los em nossa vida. Que Jesus abençoe todas as famílias, abençoe todos os governantes de todos os países do mundo, abençoe os lares, abençoe os enfermos, os que estão com ideias suicidas, os que suicidaram, que todos, nenhum deles, nenhum de nós está desamparado. Deus cuida de cada um de nós. E Jesus, como bom pastor que é, ele cuida das suas ovelhas, que somos nós. Então, que nós possamos ser fortalecidos por Jesus para nos tornarmos melhores a cada dia. Muita paz para todos e muita força, bom ânimo, alegria, coragem, esperança na nossa caminhada. Que assim seja. Obrigada, gente, e até a próxima terça-feira. Muita paz para todos.